Bom, então vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Isaías, certo? E hoje, na nossa sétima aula introdutória a opções binárias, eu vou estar falando um pouco para vocês aqui do meu conteúdo relacionado a pullback, certo? Então, se você está interessado em aprender um setup que eu vou te ensinar hoje de pullback, para você já operar aqui com pullback, a única coisa que eu te peço é que você deixe o seu like e se inscreva no canal. É muito importante para estar fortalecendo a nossa comunidade de jovem traders e vamos para o vídeo. Lembrando, pessoal, vamos começar aqui a nossa aula e já de começo deixe o seu gostei aí, certo, pessoal, para estar fortalecendo aqui o nosso canal. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, o que é que eu quero falar para vocês aqui? Quero que vocês imaginem que aqui a gente tem um gráfico, mas você vai estar me perguntando o que é pullback? Pullback, basicamente, é um movimento de força para uma impulsão de uma nova movimentação de onda. Pullback, ele funciona mais ou menos dessa forma. Nós temos aqui uma tendência altista com topos e fundos ascendentes, ou seja, topos e fundos sempre maiores uns que os outros. Toda vida que a gente tem essa tendência, existem movimentos em que ela busca uma força para continuar a movimentação. Para quem não sabe, eu ensino isso em uma aula, certo? No caso, acho que é meu segundo vídeo aqui, eu vou estar deixando aqui um card aqui em cima passando, relacionado a esse conteúdo aqui relacionado à tendência. Então vamos lá, aqui a gente tem uma alta, um movimento de alta, logo em seguida desse movimento a gente tem um pullback, que seria a busca de força para uma nova movimentação de alta. Então perceba que a gente tem um movimento de alta e logo após esse movimento a gente tem aqui um movimento de pullback. Esse pullback, se você for perceber, pessoal, a gente tem esse movimento de pullback para que ele busque força para uma nova movimentação de alta, que foi no caso aqui essa movimentação. Então isso basicamente é o conceito de pullback. Então vamos lá, como que a gente vai operar aqui com o pullback? Muito simples, eu quero que vocês imaginem que a gente tem uma zona de resistência. Tudo que toca numa zona de resistência você vende. Se você não sabe operar com resistência, no último vídeo eu ensino. Vou estar deixando o card aqui em cima para você estar aprendendo a operar com retração. Toda vida que o preço subir a favor da resistência, a favor da alta, né, no caso, quando o preço for tocar na minha zona de resistência, olha o que acontece, olha que interessante. Então o preço está se movimentando assim, se movimenta, chega uma hora que ele toca na minha zona de resistência, ele volta e acaba rompendo. Mas Isaías, o que é que eu vou fazer agora nesse cenário? Eu tomei um loss aqui nesse ponto, o que é que eu vou fazer? Quando o preço ele vier novamente buscar a minha zona de resistência, eu vou aplicar uma compra para que ele continue essa movimentação de alta. O nome disso é pullback. E é o que acontece aqui nesse cenário que eu estou mostrando para vocês. Então, perceba que o gráfico ele estava andando, ele veio subindo, buscou uma força, continua a movimentação, buscou outra força, continuou novamente a movimentação, buscou outra força, até que ele rompe a minha zona de resistência. Assim que ele rompe, ele vai e busca novamente a minha zona. E é aqui que eu aplico minha entrada de compra. Aqui que eu aplico minha entrada de compra para que ele continue a movimentação. E aqui, pessoal, nós temos um pullback, só que de baixa, certo? Então aqui a gente tinha, nesse cenário aqui embaixo, a gente tinha um pullback de alta. E nesse cenário nós temos aqui um pullback de baixa. Então, toda vida que o preço ele vem numa tendência baixista, que seria topos e fundos descendentes, topos e fundos menores que os anteriores. Então toda vida que o gráfico ele vem buscando uma zona de suporte, se você não sabe o que é suporte, eu também ensino naquele vídeo de suporte e resistência, certo? Eu vou estar deixando aqui um card passando aqui em cima para você aprender como traçar suporte e resistência. Então toda vida que o preço ele buscar uma zona de suporte e ele romper essa zona, aí você vai pensar, putz, tomei um loss. Mas não, você não tomou loss. Você tem como recuperar isso. Então, toda vez que o preço tocar, buscar minha zona de suporte e romper, o que é que você vai fazer? Se você tomar um loss e o preço romper, assim que ele vier testar minha zona novamente, no caso esse toque aqui depois do rompimento, a gente aplica uma venda a favor da tendência de baixa, que seria a favor do movimento de pullback. O pullback ele faz com que a gente busque uma nova movimentação de onda. Então, ó, o preço veio, rompeu minha zona de suporte, voltou no nosso suporte, que agora virou resistência. Toda vida que rompe um suporte vira resistência, toda vida que rompe uma resistência vira suporte. Eu também ensino isso na aula de suporte e resistência. Então, toda vida que ele rompe o suporte, se transformou na resistência, o que é que você vai fazer? Você não vai comprar, você vai vender a favor da movimentação e da continuação de tendência. Bom, pessoal, se você chegou até aqui, até esse momento do vídeo, é porque você quer aprender aqui com o setup que eu vou estar ensinando para você relacionado a pullback. Mas antes,
vamos aprender como funciona o pullback aqui no gráfico. Então vamos lá, aqui vamos imaginar que a gente tem uma zona de resistência ou de suporte, certo? Eu vou pintar de branco para sinalizar que a gente tem uma zona neutra, ou pode ser de resistência ou de suporte. Então eu vou marcar mais ou menos nesse ponto, ok? Vamos lá. Se vocês forem ver, pessoal, aqui a gente tem um gráfico que está descendo, correto? Então a gente tem um gráfico com tendência de baixa. Então o que é que a gente vai fazer? Perceba que a gente tem uma zona de suporte. O gráfico ele veio, buscou essa zona de suporte uma vez, retraiu, buscou novamente, retraiu, buscou novamente, retraiu, aí ele buscou novamente. Aqui, vamos supor que você teria feito outra operação de compra, você teria tomado loss, porque o gráfico rompeu essa zona de suporte, mas você estaria desesperado. Você sabe o que fazer depois desse movimento, depois do rompimento, você sabe o que fazer, que seria entrar a favor do nosso pullback, certo? Então o que acontece? O gráfico ele desceu, testou essa zona várias vezes, até que ele perdeu, até que esse suporte perdeu a força de segurar o preço e o preço rompeu para baixo, certo? Então percebam que logo após o rompimento, o preço buscou novamente essa zona, sendo que essa zona agora é uma resistência. Antes era um suporte porque ele estava dando oportunidade de compra, agora ele é resistência porque foi rompido e está me dando oportunidade de venda. Então olha que interessante, assim que o preço ele volta novamente na minha zona de suporte, se a gente tivesse aplicado uma venda mais ou menos nesse período, a gente teria ganho. Olha que interessante, direitinho a movimentação que eu falei para vocês de pullback. Ó, o gráfico ele veio buscar minha zona de suporte. Deixa eu fazer aqui de novo. Ele veio buscar minha zona de suporte. Ele respeita a minha zona uma vez num toque. Respeita minha zona outra vez em outro toque, respeita mais uma vez, então você teria tido aqui 3 oportunidades de compra, e na quarta oportunidade, quando ele testa novamente, o suporte fica sem força para segurar o preço e rompe. Mas aí você não vai se desesperar, você vai esperar o pullback. Então percebam que o gráfico ele volta a testar a minha zona, que agora é resistência, e a gente teria aplicado uma venda mais ou menos nesse ponto, e o gráfico, a tendência agora é que o gráfico desça e continue essa tendência baixista. Vamos lá, pessoal. Esse pullback ele não funciona somente com várias velas, tá? Ele funciona somente com, existem minis pullbacks, macros pullbacks, existem vários tipos de pullback. Como que eu vou usar esse pullback para estar operando? É muito fácil. Você vai pegar duas linhas, você vai esperar um momento em que o gráfico ele fique dessa forma, lateralizado, ou seja, em que o gráfico ele fique numa forma que ele não ande nem para cima e nem para baixo, mas sim que ele ande horizontalmente. Você vai pegar aqui uma linha e vai marcar os topos e fundos desse gráfico. Se você não sabe o que é lateralização, eu também ensino no meu vídeo de tendências, que eu vou estar deixando mais ou menos aqui em cima agora o card passando também. Você vai botar uma linha embaixo e uma linha em cima, que seria o suporte e a resistência. Então em cima é minha resistência e embaixo é o meu suporte. Então aqui nós temos duas regiões, uma região de venda e uma região de compra. Então percebam que aqui, ó, o preço ele foi, a gente teria aplicado uma compra aqui, nós teríamos ganho. O preço ele buscou a minha zona de resistência, a gente teria aplicado uma venda, nós teríamos também ganhado nesse ponto. O preço novamente buscou a minha zona de suporte, a gente teria aplicado uma compra, a gente teria ganho. Porém, quando você menos se depara, o gráfico vai e o suporte não tem mais força para poder aguentar esse gráfico, e o gráfico acaba rompendo o suporte. E olha que interessante, o nosso pullback aqui, ó. Percebam aqui, o gráfico ele veio, rompeu a nossa zona de suporte, veio novamente testar agora a resistência, que não é mais suporte. Quando rompe suporte, vira resistência, e agora a gente tem uma bela oportunidade de venda, que foi uma bela vitória também, e o gráfico continuou nessa movimentação de baixa. Pessoal, eu vou estar me despedindo de vocês agora e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, certo? Se você gostou, a única coisa que eu peço em troca é que você deixe o seu like para estar fortalecendo aqui o canal, e que você compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para todo mundo conseguir entender como operar aqui nesse gráfico, no caso aqui no mercado financeiro, certo? Lembrando que esse conteúdo que eu estou passando para você, ele é um conteúdo que se aplica em todo tipo de gráfico. Onde tiver um gráfico, dá para você aplicar isso e operar sempre a favor. Vou estar me despedindo e até o próximo vídeo.